Introdução. Este livro é escrito atendendo a milhares de solicitações de parte de estudantes de muitas partes do globo. Uma das turmas maiores que já tive foi a do Wilshire Bell Teatro, Los Angeles, Califórnia, sobre as curas milagrosas de Jesus e o que significam para os homens em toda parte. Este livro é uma tentativa de examinar o significado oculto das curas narradas no Novo Testamento e mostrar ao leitor que ele pode aplicar o princípio de cura hoje do mesmo modo que Jesus o aplicou há cerca de 2000 anos. As histórias de doenças mentais e físicas descritas na Bíblia vêm se repetindo desde épocas remotas até o momento atual. Podemos ver os sintomas e o quadro clínico das doenças descritas na Bíblia em quase todo hospital do país. Naturalmente, é verdade que as doenças descritas hoje possuem nomes científicos derivados da terminologia médica. Em todo o mundo, hoje, homens e mulheres de várias religiões despertam para os imensos resultados terapêuticos derivados da aplicação de leis mentais e espirituais. Nos setores da medicina, psiquiatria, psicologia e ramos afins, estão sendo coligidas provas e escrevem-se artigos sobre o efeito de conflitos emocionais e mentais destruidores, como sendo a causa de todo tipo de doença. Isso é profético quanto ao fim do poder dos 5 sentidos, o reino da chamada matéria, e o restabelecimento do reino da divina inteligência e da infinita presença salutar por trás de todas as coisas. A Bíblia é um compêndio de psicologia que nos ensina a resolver todos os problemas. Explica como nos metemos em encrencas, e depois nos ensina a sair dessas encrencas. Ensina uma ciência da vida. Um conhecimento do significado de símbolos, a ciência do alfabeto hebraico e o significado dos vários nomes da Bíblia constituem a chave de todas as histórias da Bíblia. Pode-se encontrar o significado dos vários nomes dados na Bíblia nas Três Concordância ou Youg's Concordância. Há muitos outros livros de referência, mas esses 2 são os utilizados em geral por todos os estudantes da Bíblia que se interessem por seu significado profundo. A fim de compreendermos plenamente o que fala ou escreve outra pessoa, precisamos nos sintonizar com o escritor, exigindo e sabendo que suas ideias, pensamentos, palavras e sentimentos se reproduzam em nossa mente. Não sabemos ao certo quem escreveu os evangelhos, e, ao escrever ou falar sobre essa Bíblia maravilhosa, digo ao meu ser interior, em meditação: o que eu, como escritor dessas histórias, quis dizer ao escrevê-las? E então fico quieto e tranquilo, sentindo a inteligência viva dentro de mim fluir pela minha mente consciente, revelando-me tudo o que preciso saber. Só existe uma mente. Uma recordação de tudo o que jamais transpirou está dentro da sua mente subjetiva, e é possível você se sintonizar. Num estado de intercomunhão de mente com mente, é possível transmitir à sua mente todos os pensamentos, ideias e sentimentos de outra mente com a qual você esteja sintonizado ou em rapport. Isso é possível sem os meios normais da comunicação sensorial. Só existe uma mente comum a todos os homens individuais. O propósito deste livro, dentro do possível, é subtrair dessas histórias da Bíblia todo o mistério, para que ela se torne um livro aberto para toda a humanidade. A mesma presença salutar usada por Moisés, Elias, Paulo e Jesus agora está às suas ordens. Utilize-a e avance na luz, passando de glória em glória até que apareça a aurora, e as sombras fujam. Vamos começar o capítulo 1. A cura dos distúrbios mentais. A seguinte citação é tirada do 4º capítulo de São Lucas. Constitui a base de toda a cura, e conta a todos nós para que estamos aqui. O Espírito do Senhor repousou sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a sarar os contritos de coração, a anunciar aos cativos a redenção, e aos cegos a vista, a pôr em liberdade os oprimidos. E tendo enrolado o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. E estavam fixos neles os olhos de todos, os que se encontravam na sinagoga. E começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 18-21. Esta é uma das frases mais notáveis e extraordinárias de toda a Bíblia. Hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Não amanhã, ou na próxima semana ou no ano que vem, mas agora, neste minuto. Deus é o agora eterno. O seu bem é este momento. Exija a sua saúde agora, a sua paz agora. O princípio sanador e a paz de Deus estão dentro de você.
Alguém me perguntou, na preleção sobre as curas milagrosas, se as histórias de curas na Bíblia eram verdadeiras. A resposta a esta pergunta é muito simples. Se o uso do princípio sanador se realiza o tempo todo e se aplica a toda a gente o tempo todo em toda parte, certamente é mais verídico, mais interessante e mais fascinante do que se fosse um fato histórico de certa data, um ponto geográfico preciso e limitado a certo povo. Para poder compreender a Bíblia, considere-a como um grande drama psicológico que se desenrola na consciência de todo mundo em toda parte quando rezam cientificamente. Considerem os episódios dramáticos narrados na Bíblia, a seguir, como se fossem histórias sobre você e seus amigos, despertando das trevas para a luz interior. Podem chamar Jesus na Bíblia de razão iluminada, como fez Robert Taylor, de Cambridge, Inglaterra, em 1829. A chave dá muitos significados para o nome Jesus, tais como, Deus é o Salvador, ou Deus é a sua solução, ou salvação. Em outras palavras, os nomes Josué e Jesus são idênticos. O significado é que a sua percepção ou lé no Deus sabedoria pode fazer todas as coisas. Considere Jesus como você possuído de fé e confiança, olhando para os pensamentos, crenças e opiniões de sua mente, a sua sinagoga, rejeitando todas as falsas crenças, teorias e ideias e proclamando a presença de seu ideal ou estado de espírito desejado. Você faz isso no tempo presente. O texto da Bíblia lhe diz que seja o que for que você procura, existe agora. Por que esperar por uma cura? Por que adiá-la? Por que dizer, um dia terei paz? O Deus da paz está no íntimo. O poder do Onipotente está no íntimo, e você receberá energia e força. O amor está aqui neste momento, e você pode sentir o amor divino inundando o seu coração por toda a gente. Você também pode atrair o seu companheiro divino agora. O que você procura no futuro está presente agora, bem onde você está. O seu conhecimento das leis de sua mente é o seu salvador. E espantavam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem possesso de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai desse homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer nenhum mal. Lucas 4, 32-35. Trechos relacionados, Marcos 1, 23-27. 3, 11. 7, 25-30. Havia uma crença antiga de que quando o homem era louco é que estava possuído por demônios ou diabos. O corolário é que todas as pessoas psicóticas ou com distúrbios mentais eram possuídas pelo demônio. Nos tempos bíblicos, o exorcismo em suas formas diversas tornou-se a terapêutica normalmente aceita para os pacientes com distúrbios mentais. Ainda hoje, em algumas regiões dos Estados Unidos e aqui mesmo em Los Angeles, um estudante pode dizer: acho que ele está possuído por um demônio. Em certa época as pessoas tentavam vários métodos para expulsar os demônios da mente ou do corpo da pessoa. Hoje o psiquiatra, o psicólogo e o líder espiritual procuram promover uma adaptação da personalidade e uma purificação da mente, tirando-lhe todos os pensamentos negativos e falsas crenças. E bem conhecida a modificação repentina e milagrosa que se nota muitas vezes hoje em dia quando um estado maníaco-depressivo de um indivíduo é curado pela terapêutica de choque. Há muitos anos, quando eu era menino, viajando num transatlântico para a Índia, vi um louco possesso ser completamente curado por uma americana que rezou por ele em voz alta. Foi uma cura notável e instantânea. Curioso, perguntei a ela o que tinha feito. Ela respondeu: Declarei que o amor de Deus e a paz encheriam sua mente. Hoje compreendo muito melhor o que ela queria dizer. A percepção dela, da presença e poder de Deus no homem, foi imediatamente ressuscitada na mente dele, e seguiu-se a cura. A fé da mulher o curou. E esta história, do ponto de vista espiritual. Todos os demônios ou diabos são estados de espírito negativos que se desenvolveram porque o poder criador do homem foi usado de um modo ignorante e destruidor.
O trabalho de todo homem é entrar em sua própria sinagoga, espírito, e por meio da percepção espiritual expulsar de sua mente as falsas teorias, dogmas, crenças e opiniões, bem como todos os estados negativos, como ressentimento, má vontade, ódio, inveja, etc. São esses os diabos que nos endiabram. As obsessões, a dupla personalidade e todas as outras aberrações mentais são resultado do pensamento negativo habitual, cristalizando-se em estados de espírito definidos, tais como complexos e vários outros bolsões venenosos do subconsciente. Você tem o poder de expulsar os demônios afirmando a sua unidade com o Deus que mora dentro de você. Então você, em silêncio ou em voz alta, com fé e sentimento, pronuncia as palavras de saúde, harmonia e paz. Reze com confiança como a mulher no vapor, citada acima, concentrando-se silenciosamente sobre o poder do amor de Deus sobre a pessoa. Desse modo rompe-se a prisão dos maus pensamentos. O suposto demônio exclama: "Deixa-nos, que temos nós que ver contigo." E ele o repreende, dizendo: "Cala-te e sai desse." Repreender significa que você rejeita completamente, de uma vez por todas, o poder de qualquer força dita negativa ou má. Você não admite nem por um momento que os demônios tenham algum poder, ou que haja tais entidades e não lhes, já os demônios, permitia dizer que o conheciam. Marcos 1:34. Isso significa que você, que é iluminado pela luz, de modo algum permitirá que os pensamentos raciais negativos o levem a desviar-se da crença no poder supremo único, que é uno e indivisível. O método de cura usado por Jesus aqui foi a palavra da autoridade. Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos imundos e eles saem. Lucas 4:36. A sua palavra é a sua percepção, o seu sentimento, a sua convicção. Psicologicamente, é a união da mente consciente e subconsciente. Isto é, você chegou ao ponto da concordância ou completa aceitação mental daquilo que afirma como verdade. Do momento em que você o aceita completamente, sem ressalvas, a cura se realiza na pessoa pela qual você reza. Se você estiver rezando por uma pessoa com distúrbio mental, acompanhe os ensinamentos da Bíblia explanados aqui. Entre com coragem em sua sinagoga, o que significa o templo de sua própria mente. Ali concatene os seus pensamentos, ensaiando mentalmente as verdades sobre Deus na presença de seus pensamentos e opiniões reunidos. E ali sinta a atmosfera mental de liberdade e paz de espírito pelo doente. Torne-se Jesus, de mente iluminada, e agora. Isto é, você está cheio de fé e confiança ao entrar no reino de sua mente, sem dar poder aos sintomas, ou à natureza dos bloqueios mentais. Rejeite totalmente o veredicto e as opiniões dos que o cercam. Faça isso com ênfase e com um sentimento de conhecimento íntimo, sabendo que você tem a autoridade de falar a palavra, isto é, sente e sabe que o seu pensamento tem autoridade, pois que é o pensamento infinito por meio de você. Kimby, o grande curador americano, sabia que quando pensava em seu paciente, estava comandando a mente e o corpo daquela pessoa, então contemplava a sua perfeição divina. Copiou muitos dos milagres narrados na Bíblia. A convicção íntima de Kimby, no sentido de que o que era verdade para Deus era verdade para o seu paciente, era a palavra que ele mandava. Ele enviou a sua palavra e curou-os. Existem muitos maus espíritos, emoções negativas, tais como o ódio, o ressentimento, a vingança, a inveja, etc. Pode-se dizer que um homem que tenha um ódio intenso está observado por um mau espírito. O seu estado de espírito ou emoção é o espírito funcionando num plano humano. A lei que governa a sua mente subjetiva é que ela é passível de sugestão. Antigamente, era ideia corrente que qualquer pessoa, a qualquer momento, poderia ser acometida pelo demônio. Muitas pessoas que passavam a um estado subjetivo por causa do medo se encontravam possuídas pelos demônios, isto é, o poder de seus próprios pensamentos de temor. Antigamente, e mesmo hoje em algumas regiões do mundo, a profissão do exorcista era e é muito lucrativa. A crença geral era que os demônios temem a água benta, a Bíblia e o nome de Deus ser pronunciado. Assim é que acontecia que, diante de uma ordem verbal do exorcista, o chamado demônio fugia imediatamente, deixando o paciente livre. Às vezes o paciente tinha convulsões ao ouvir falar no nome mágico, e então empregavam-se mais exorcistas.
Pode-se ver que todo o processo se baseia na crença, e segundo a crença do exorcista, assim lhe é feito. Os médicos e cientistas estão realizando experiências de hipnose. Por exemplo, sabem que podem fazer com que um indivíduo sob hipnose haja como louco, por meio da sugestão. Por exemplo, num estado de transe um homem pode receber a ordem de saltar num pé só ao ver um cachorro, e ele saltará. Dada uma sugestão pós-hipnótica, ele repetirá o ato depois de ser despertado. Isso é uma compulsão. Podem dizer-lhe que ele está possuído por um mau espírito ou um demônio, e a sua mente subconsciente que age por sugestão, reproduz fielmente o papel de um demônio com a mesma sagacidade com que reproduziria qualquer outra personagem sugerida. A mente subconsciente, que é todas as coisas para todos os homens, pode apresentar tantos tipos e graus de demonismo quanto houver de demônios envolvidos na sugestão. Experimentalmente, pode-se produzir qualquer tipo de loucura, por meio de sugestões próprias dadas aos indivíduos no estado de transe. Nas experiências em que a sugestão é aliviada, dizendo-se ao indivíduo que era apenas sugestão, as aberrações mentais desaparecem. Os tipos de loucura esquizofrênica, psicótica, maníaco-depressiva podem ser demonstrados pela sugestão. E fácil ver de onde procedem os chamados demônios. A cerimônia do exorcismo, que ainda hoje é usada por certas organizações, constitui uma ordem sugestiva extremamente poderosa para a mente subjetiva. Segundo a fé do operador, consegue-se alcançar o resultado almejado. O fato do distúrbio ser suscetível de cura por um ritual ou cerimônia denota claramente a sua origem mental, excluindo a possibilidade de ser ele atribuível a causas extraterrenas ou entidades externas. Muitas pessoas me procuram e me escrevem dizendo que ouvem vozes o tempo todo e que coisas terríveis essas vozes dizem. Acreditam estar possuídas por espíritos malignos. Eu lhes digo que também eu ouço vozes. A clareaudição é uma faculdade da mente humana. E a faculdade da inteligência dentro de você que permite à sua mente objetiva receber comunicações da sua própria mente subjetiva, ou de outra, por meio de palavras pronunciadas. Há algumas semanas tive claramente a resposta para uma pergunta que me intrigava havia algum tempo. Ouvi as palavras claramente. Essas palavras não provinham de algum ente desencarnado, e sim de meu próprio ser subjetivo, que é um com a sabedoria ilimitada e a inteligência infinita. Quando você recebe ideias do subjetivo ou quando a resposta surge, é necessariamente pelos meios que possam ser compreendidos por você, isto é, por meios que agradem aos seus sentidos. Há muitas pessoas que ouvem com clareaudição. Algumas atribuem isso à imaginação, outras o consideram uma alucinação subjetiva. Alguns atribuem esse fenômeno de ouvir palavras da mente subjetiva aos espíritos dos que se foram. Não é preciso dizer que se aplica a mesma lei da sugestão, governando o caráter de sua manifestação de clareaudição. A mente subconsciente assume as personalidades sugeridas pela mente consciente. Se, por exemplo, você achar que é o anjo da guarda falando com você, ou a voz de um espírito desencarnado, o subconsciente acompanhará a sugestão dada e todas as comunicações futuras serão feitas na base suposta por você. O seu subconsciente assumirá o personagem de anjo ou demônio, de acordo com a sugestão recebida. Há alguns meses um rapaz de uma universidade local foi procurar-me queixando-se de estar sempre ouvindo vozes de espíritos, que o levavam a fazer coisas feias e que não o deixavam em paz, não lhe permitindo ler a Bíblia nem outros livros espirituais. Ele estava convencido de que estava falando com seres sobrenaturais. Aquele rapaz tinha clareaudição, e, sem saber que todas as pessoas possuem essa faculdade, começou a achar que era devido aos espíritos malignos. Suas crenças supersticiosas o levaram a atribuir isso a espíritos dos que se foram. Preocupando-se com isso constantemente, ele se tornou monomaníaco no assunto. Sua mente subconsciente, dominada e controlada por uma sugestão toda poderosa mas falsa, aos poucos foi se apoderando e controlando as suas faculdades objetivas e a razão dele abdicou de seu trono. Tornou-se o que se chama um desequilibrado mental, como se tornam todos os que permitem que suas falsas crenças os dominem. Não podemos pôr a nossa mente nas mãos de bandidos, assassinos e criminosos. Coloquem a sua mente nas mãos da sabedoria e do amor divino. Que a fé em Deus e todas as coisas boas se encarreguem de sua mente.
A mente subjetiva ou subconsciente dentro de nós tem uma importância e um significado tremendos, mas pode ser influenciada negativamente e positivamente. Certifique-se de influenciá-la somente de modo positivo, construtivo e harmonioso. O subconsciente possui poderes transcendentais, mas ao mesmo tempo é passível de sugestões boas e más. As explicações que dei àquele rapaz tiveram profunda impressão sobre ele. Dei-lhe a seguinte oração escrita, que ele devia repetir durante 10 ou 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia. O amor, a verdade e a sabedoria de Deus inundam a minha mente e meu coração. Amo a verdade, ouço a verdade e conheço a verdade. O rio da paz de Deus inunda a minha mente, e dou graças por minha liberdade. Ele repetiu a oração devagar, com calma, reverência e com um sentimento profundo, especialmente antes de dormir. Identificando-se com a harmonia e a paz, ele provocou uma reorganização dos padrões de pensamento e imagens em sua mente, e houve a cura. Ele sabia que o que se aplicasse, Deus aplicava-se a ele. Conseguiu a convicção por meio da repetição, fé e expectativa. A minha oração por ele, de noite e de manhã, era a seguinte: João está pensando bem. Está refletindo a sabedoria divina e a inteligência divina em todos os sentidos. A mente dele é a mente perfeita de Deus, imutável e eterna. Ele ouve a voz de Deus, que é a voz da paz e amor. Ele compreende a verdade, conhece a verdade e ama a verdade. O rio da paz de Deus inunda a sua mente. Sua mente está cheia da sabedoria e compreensão de Deus. O que quer que o estiver preocupando agora o está deixando, e eu o declaro livre e em paz. Meditei nessas palavras da verdade de noite e de manhã, conseguindo a sensação da paz e harmonia. No fim de uma semana o rapaz estava completamente livre. Jejuei diante do banquete envenenado das provas dos sentidos e sintomas do medo. Tive de curar-me da crença num estado doentio, e os outros resultados seguiram-se naturalmente. Creio que a minha explicação auxiliou muito aquele rapaz. O estado de doença é condicionado em nós enquanto vemos aquele estado de doença representado em nós. O nosso fracasso deve-se à falta de fé nos discípulos, às nossas faculdades mentais. Devemos contemplar a perfeição infinita dentro de nós, e continuar a fazê-lo, até o dia raiar e as sombras fugirem. Ele não permitiu que os demônios falassem. Final do capítulo 1. Vamos agora para o capítulo 2. Como a sua mente cura os doentes. E, saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E a febre deixou-a. E ela levantando-se logo servia-os. Lucas 4, 38-39. Trechos relacionados. Mateus 8, 14-15. Há algum tempo uma mulher me contou que a filha estava com febre muito alta e estava desenganada. O médico receitara pequenas doses de aspirina e um antibiótico. A mãe estava tratando de um processo de divórcio e estava muito agitada e perturbada emocionalmente. Essa sensação de angústia comunicou-se subconscientemente à filha e naturalmente a filha adoeceu. As crianças estão à mercê dos pais e são controladas pelo ambiente mental dominante das pessoas que as cercam. Ainda não chegaram à idade da razão, quando podem controlar seus pensamentos, emoções e reações à vida. Aquela mãe, por sugestão minha, resolveu acalmar-se, lendo o Salmo 23, rezando por uma orientação e também rezando pela paz e harmonia do marido, derramando sobre ele amor em vez do ressentimento e raiva. A febre da filha era a raiva e fúria reprimidas da mãe, que foram sentidas pela criança e expressas numa febre alta, ou um estado de excitação da mente. Tendo acalmado seu próprio espírito, ela então começou a rezar pela filha da seguinte maneira: Espírito que é Deus é a vida de minha filha. Espírito não tem febre. Nunca está doente nem febril. A paz de Deus inunda a mente e o corpo de minha filha. A harmonia, saúde, amor e perfeição de Deus se manifestam na mente e corpo de minha filha agora.
Ela está descansada e à vontade, repousada, serena e calma. Estou agora animando o dom de Deus dentro dela e tudo está bem. Ela repetiu essa oração devagar, com calma e amor, durante uns 10 minutos. Notou uma modificação extraordinária na menina, que acordou, pediu uma boneca e alguma coisa para comer. A temperatura voltou ao normal. O que acontecerá? A febre abandonara a menina porque a mãe não estava mais febril nem agitada mentalmente. Seu estado de espírito de paz, harmonia e amor foi sentido instantaneamente pela criança, e uma reação correspondente foi produzida na criança. Ela pegou a filha pela mão, no sentido bíblico. A mão significa o poder de Deus. Com a mão você modela, forma e dirige. E simbólica do poder criador ou inteligência em todos nós. Ela levantou a filha pela mão no sentido de levantar a ideia de saúde, harmonia e paz na mente dela ao ponto de aceitação, e o poder do Onipotente reagiu de acordo. E da natureza da mente mais profunda reagir à natureza do seu pensamento. Quando a mãe focalizou a atenção sobre a ideia da saúde perfeita para a filha, o poder do Onipotente fluiu pelo seu ponto de focalização da atenção e seguiu-se uma cura. Quando a Bíblia fala de entrar na casa de Simão, refere-se ao que você está ouvindo. A palavra Simão significa ouvir, e a sogra de Simão significa o estado emocional que se segue àquilo a que você esteve ouvindo ou dando atenção. Se você se perturbar com alguma notícia ou ficar agitado demais, deve erguer-se em sua sinagoga, mente, isto é, deve contemplar a presença interior como se ela saturasse todos os átomos do seu ser. Então surgirá uma onda de paz interior e tudo estará bem. Você repreende a febre ou o estado doentio contemplando a onipresença de Deus. Isto é a ciência divina em ação. Grande paz tem os que amam a tua lei e nada os ofenderá. E sucedeu que, encontrando-se Jesus numa cidade, eis que apareceu um homem cheio de lepra, o qual, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto por terra e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se tu queres, podes curar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse-lhe, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que foi ordenado por Moisés, para lhe servir de testemunho. Lucas 5, 12-14. Trechos relacionados, Marcos 1, 40-44. Mateus 8, 2-4. Um leproso, em linguagem bíblica, é uma pessoa que, por pensamentos errados, separou-se da verdadeira fonte da vida. Significa um homem que é governado pelos 5 sentidos, e está psicológica e espiritualmente separado de seu centro divino. Um estado leproso ou impuro é a consequência de ser governado pelos 5 sentidos com seus receios, superstições e pensamentos errados. E ele, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser curado. Vocês já viram homens tocando as pessoas, e rezando por elas e ocorrer uma cura. Isso acontece desde as épocas mais remotas. Às vezes chama-se a pessoa que toca de um curador natural inato ou naturalmente. Todos somos curadores naturais inatos, pelo simples motivo de que a presença curadora de Deus está dentro de todos os homens. Todos nós podemos entrar em contato com ela por meio de nossos pensamentos. Ela reage a todos. O princípio de cura está no cão, no gato, na árvore, no pássaro. E onipresente é a vida de todas as coisas. Há diversos graus de fé. Há o homem que, pela fé, cura suas úlceras, e outro que cura um tumor profundo, chamado maligno e incurável. É tão fácil a presença curadora curar um pulmão tuberculoso quanto um corte num dedo. Não existe grande nem pequeno no Deus que nos fez a todos. Não há grande nem pequeno, nem difícil nem fácil. A onipresença está dentro de todos os homens. As orações do homem que toca outro apelam à cooperação do inconsciente. Ocorre uma reação, e, segundo a sua fé, lhe será feito. Este é o processo de cura consagrado pelo tempo. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. E sabe evitar de sair espalhando a todos que você teve uma cura espiritual.
Muitos de seus amigos tecerão comentários depreciativos e céticos, que poderão minar a sua fé, levando-o a duvidar e assim destruir os benefícios que você tiver recebido pelas orações do curador e a sua própria aceitação mental. Mostra-te ao sacerdote. Quando você rezar, você será o sacerdote oferecendo o sacrifício. O seu sentimento, estado de espírito ou atitude de receptividade é o elo que liga o visível e o invisível. O seu desejo é a sua oferenda, você se purifica perdoando a todos, desejando sinceramente a todos os que podem ter parecido feri-lo todas as bênçãos de Deus, como a paz, o amor, a alegria e felicidade. Tendo purificado a sua mente de todas as impurezas, imagens negativas e pensamentos destruidores, você oferece a sua dádiva, desejo a Deus, galvanizando-se no sentimento de se unir ao seu ideal. Compenetre-se e absorva-se na alegria de ter tido a boa nova, ou a alegria da oração atendida. Isto consome o estado antigo e dá origem ao novo. Se você quiser uma cura do corpo, retire-se mentalmente dos sintomas e provas dos sentidos e comece a pensar na presença salutar de Deus dentro de você. Os 5 sentidos externos estão agora voltados para dentro e focalizados na saúde e harmonia. Toda a sua atenção está na sua saúde e paz de espírito. O poder criador todo-poderoso flui pelo ponto focal da atenção. Você sente a reação do espírito fluindo por você. A presença salutar toca em todos os átomos de seu ser e você fica enriquecido. Espiritualmente. Convivendo numa comunhão consciente com o divino, o homem muitas vezes intoxica-se com o espírito. Realiza-se um estado de exultação de todo o ser. Esse despertar espiritual reforça o homem todo, renova-o, de modo que cada dia acrescenta uma nova alegria. Continuando a rezar cientificamente, somos elevados de modo que se realiza um derramamento do Espírito, e todo o nosso ser é revivificado e recarregado. O Dr. Alexis Carrel, em O Homem Esse Desconhecido, mostra os efeitos maravilhosos da oração. Cita um caso de uma úlcera cancerosa que secou e virou uma cicatriz diante de seus olhos. Conta ter visto lesões de ferimentos se curarem em poucos segundos, e sintomas patológicos desaparecerem em algumas horas. E que se instauraram uma ativação extrema dos processos de regeneração orgânica. Essas curas de tumores, queimaduras, etc., eram devidas a nada mais que a liberação do poder curador dentro de cada um. Deus ou a inteligência infinita é o único curador, a única presença, o único poder. Quando convocamos essa presença interior, dando-lhe o máximo reconhecimento, declarando que o poder curador satura nossa mente e o nosso corpo, recebemos uma onda correspondente do poder curador que permeia todos os átomos de nosso organismo, cicatrizando feridas e tornando-nos sãos. O nosso corpo começa a funcionar harmoniosamente. Sua formação atômica e molecular volta a transformar-se no seu modo de ser no centro divino dentro de nós, e então conhecemos a verdade do ditado, e no entanto em minha carne verei a Deus. Quando a Bíblia diz, oferece pela tua purificação o que foi ordenado por Moisés, você deve considerar a palavra Moisés, conforme observou True Word. Como a lei, a forma como age a sua mente profunda. Quando você exalta a forma de seus pensamentos, declarando e afirmando o seu bem, a sua mente profunda, a lei, automaticamente reage ao novo padrão mental e às imagens mentais e segue-se uma cura. A lei não guarda rancor, assim como a lei da eletricidade. Você apenas se conforma com o princípio da eletricidade e os resultados se seguem. Você pode ter errado no processo de fabricar a água durante 50 anos. No momento em que você segue o processo certo, conseguirá a água. E eis que uns homens, levando sobre um leito um homem que estava paralítico, procuravam introduzi-lo dentro da casa e pô-lo diante dele. E não encontrando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e, levantando as telhas, desceram-no com o seu leito no meio de todos, ou diante de Jesus. Vendo a fé destes homens, Jesus disse ao paralítico: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Lucas 18:20. Trechos relacionados. Marcos 2, 3, 5. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas 5:24. Lembro-me de um caso de paralisia e tremores, tratado há alguns anos. As pernas do homem se trancavam, de modo que ficava impossibilitado de mover-se.
Seguia-se o pânico e o homem ficava paralisado, no meio mesmo de uma rua de movimento. Esse estado de temor constante, pânico e pressentimento o estava abatendo. Adotou-se o seguinte processo. O primeiro passo foi afastar a natureza. Depois de concordar depressa com o teu adversário, disseram-lhe que ele não devia continuar num estado de disputa, medo e pânico quanto aos motivos pelos quais ele sofria desse estado de saúde, as causas que o tinham ocasionado, etc. Ele admitia que o estado era existente um problema, mas que ele não era obrigado a tê-lo. Disse consigo mesmo: vou negar o pior e regressar à pedra de onde vim. Ele voltou-se à presença de Deus dentro dele, que o criará e sabia o que fazer. Essa presença curadora é onipresente, onisciente e onipotente. Ele alinhou-se com o infinito, percebendo que a presença curadora estava saturando cada átomo do seu ser e fluindo por ele como harmonia, saúde, paz, integridade e perfeição. Enchendo sua cabeça aos poucos com essas verdades eternas, ele recondicionou-se na saúde e harmonia. Assim como mudou de ideia, mudou organicamente, pois o corpo é a sombra da mente. O caso da Bíblia diz: uns homens, levando sobre um leito um homem que estava paralítico. O leito em que jaz o homem é a sua própria mente. Ele se deita ali com medo, dúvida, condenação, culpa e superstição. Esses pensamentos paralisam a mente e o corpo. Em Marcos 2:1-12 temos uma versão ligeiramente diferente do mesmo caso, diz que o homem era transportado por 4. O algarismo 4 representa o mundo manifesto, a manifestação objetiva de estados de consciência subjetivos. 4 significa a terminação, o resultado final, o ciclo completo da consciência, negativo ou positivo. Contam-nos que Jesus, percepção do poder de Deus, curou-o perdoando-lhe seus pecados. Pecar é errar o alvo, a meta da saúde, da felicidade, da paz. Nós nos perdoamos identificando-nos mental e emocionalmente com o nosso ideal e continuando a fazê-lo até que ele se consolide dentro de nós como uma convicção ou personificação subjetiva. Nós também pecamos, é claro, quando pensamos de modo negativo, quando temos ressentimento, ódio ou quando condenamos ou receamos outra pessoa. Se acharmos que existe algum poder que desafie o poder único, Deus, também estamos pecando porque estamos coabitando mentalmente com o mal, desse modo atraindo todo tipo de calamidade, dificuldades e perdas. Pecamos quando nos desviamos ou nos afastamos de nosso objetivo ou meta declarados na vida, que sempre deveria ser a paz, harmonia, sabedoria e saúde perfeita. Entregando-nos a imagens mórbidas e pensamentos destruidores, estamos estragando a nossa felicidade e erramos o alvo de uma vida cheia e feliz. Jesus perdoou ao paralítico dizendo: levanta-te, toma o teu leito, o que significa que a verdade ou Deus nunca julga nem condena. O absoluto não julga, todo julgamento é dado ao Filho. Todos os homens são filhos do infinito. A sua mente é filha ou rebento do Espírito. Com essa mente você reivindica, escolhe, seleciona, toma decisões e chega a conclusões. Se você erra em seu julgamento ou decisão, experimenta a reação automática ou compulsória de sua mente inconsciente. A sua mente está sempre a de perdoar, pois no momento em que você lhe apresenta novas imagens mentais e belos pensamentos, ela reage de acordo. Ela está perpetuamente lhe perdoando. Chama-se a isso o amor de Deus ou a misericórdia de Deus. O paralítico não se podia curar até que seus pecados fossem anulados, mas depois que o estado de espírito íntimo se modifica pelo contato com o poder curador e seu sentido de unidade com ele. Ele então se levanta por meio do poder do onipotente, seu poder único, e não é mais carregado por 4 homens, simbolizando as crenças mundanas e impressões erradas de todo tipo. A modificação exterior se coaduna com o despertar íntimo, espiritual. E não encontrando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado. A multidão refere-se aos acusadores mentais do homem, como o medo, a autoacusação, o remorso e a condenação. Quando ele compreende que a verdade ou Deus ou a lei da vida nunca condena, ele deixa de condenar e se perdoa. Depois, em vez de deitar-se num leito de falsas crenças e temores de todo tipo, por meio de seu contato com o poder onipotente ele se põe ereto na lei, visualizando e imaginando a sua saúde perfeita e sua integridade. Você deve subir ao telhado se quiser uma resposta à sua oração. Deve subir.
Você faz isso lembrando-se do poder único e onipotente e sua fé nele. Nos subimos pela fé. Pairamos acima de nosso problema com asas de fé e uma imaginação disciplinada. A fé significa olhar para cima, para o único, dando toda a sua lealdade, devoção e fidelidade a Deus. A verdade significa ir em uma direção apenas, sabendo que o grande médico está lá dentro, que lhe o está curando agora, e que não há ninguém que se lhe oponha, desalie ou contrarie de modo algum. O medo é uma negação de Deus e não passa de um conglomerado de sombras sinistras, sem realidade e sem nada que o sustenha. Dizem que eles subiram, abriram o telhado e baixaram o paralítico até ficar diante de Jesus. Isso significa apenas que ao contemplar Deus e sua sagrada presença, você é erguido, sua mente fica aberta, receptiva e você deixa a sua convicção profunda e perene na ideia da saúde perfeita descer aos planos subliminais dentro de você. Jesus significa que Deus é o seu libertador, o eu sou dentro de você, que recebe a impressão de sua convicção e reage de acordo. Se você arrebentar o telhado de uma casa, pode ver o céu acima, o sol, a lua, as estrelas. Não permita que a pressão dos pensamentos mundanos o impeçam de receber uma cura. Se um ser querido estiver doente, abra o telhado de sua mente e deixe entrar a luz curadora, entregue o seu amado a Deus e compreenda que ele está agora imerso na santa onipresença, veja-o como ele deveria ser, radiante, feliz e livre. Declare que o que se aplica a Deus se aplica ao seu querido. Continuando a fazer isso, o seu amado se erguerá de seu leito de dor e sofrimento e caminhará pela terra glorificando a Deus. E aconteceu que em outro sábado entrou na sinagoga e ensinava. E estava ali um homem que tinha a mão direita seca. E os escribas e os fariseus o estavam observando se curava no sábado, a fim de terem de que o acusar. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-lhe e põe-te em pé no meto. E ele, levantando-se, ficou de pé. Lucas 6, 6, 8. Depois, correndo a todos com o olhar, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a sua mão tornou-se sã. Lucas 6, 10. Trechos relacionados. Marcos 3, 3, 5. Elsie H. Salmon, esposa de um missionário na África do Sul, conta em seu livro Real Today, se ele cura hoje, o caso de uma criança que tinha a mão esquerda deformada. Faltavam 3 dedos, e em lugar deles havia tocos pequeninos. Depois de uma oração, houve um crescimento de toda a mão na extremidade do braço, e os dedos começaram a desabrochar como uma flor na frente dos olhos deles. Ela diz ainda que não há dúvida alguma na cabeça das pessoas que acompanharam os acontecimentos de que se esteja formando uma perfeita mão. Não devemos considerar isso uma coisa milagrosa ou sobrenatural. Devemos começar a compreender que o poder criador que forma, modela e fabrica o corpo certamente pode fazer crescer a mão, a perna ou o olho. Afinal, de onde vêm os órgãos de nosso corpo? Se você fizesse uma geladeira, não poderia consertá-la; se ela enguiçasse ou se quebrasse, não poderia reformá-la ou colocar as peças que faltam. Quando Jesus disse estende a tua mão, devemos considerar isso como um drama representado em sua própria consciência. Você é Jesus em ação quando sabe que a realização do seu desejo salvaria de qualquer situação, seja qual for. Você é Jesus ou o homem espiritual em ação quando a sua mente consciente e subconsciente concordam com a realização de seu desejo ou oração. Quando não houver mais discussão, e você tiver chegado a um acordo, você é Jesus Cristo em ação. Jesus representa a sua razão iluminada, e Cristo significa o poder e a sabedoria residentes no seu ser subjetivo. Até de Elsie H. Salmon no poder criador de Deus no sentido de formar uma nova mão para a criança fez crescer o braço aleijado. Sua fé é seu Salvador ou seu Jesus. Ela tem noção da realidade daquilo porque reza e sabe que a natureza da inteligência infinita é a receptividade. Na interpretação esotérica correta da Bíblia, deve ser entendido que os princípios são personificados como pessoas a fim de tornarem a personificação e as ações mútuas vividas e vigorosas. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. No entanto, não devemos limitar a história do homem com a mão seca a seu significado literal. A mão é um símbolo de poder, de direção, de eficácia. Com a mão você forma, modela, cria e projeta.
A mão do Onipotente significa o poder criador de Deus focalizado ou dirigido para algum objetivo. Simbolicamente, o homem tem a mão seca quando tem um complexo de inferioridade, sente-se culpado, ineficiente ou é derrotista. Esse homem não funciona com eficiência e não exprime seus dotes dados por Deus. Nós estendemos a nossa mão quando liberamos o nosso poder oculto e nos tornamos meios do amor divino, da luz, da verdade e da beleza. A sua mão tornou-se sã, significa uma personalidade sadia, feliz, equilibrada e intacta. Há uma porção de gente que é doente, infeliz, insatisfeita, inapta e ineficiente. Sua atitude para com a vida está toda errada. Além disso, seu trabalho é desmazelado e desorientado. Seus corações não cantam enquanto trabalham. Sempre que você se voltar com confiança para o poder onipotente dentro de si, sabendo que está sendo orientado e guiado por essa luz interior, e que se está exprimindo plenamente, você se tornará na verdade um meio para o divino e passará de glória em glória. Os sonhos, ambições, ideais, planos e projetos de muitos murcham e secam na mente porque eles não sabem realizá-los. O mundo exterior lhes nega o seu desejo. Sem conhecer as leis da mente, e sem saber rezar cientificamente, verificam que suas ideias maravilhosas morrem ao nascer em suas mentes, resultando em frustrações e neuroses. Se você olhar em volta de si, em seu escritório ou fábrica, verá muita gente de mão seca. Estão estagnados, literalmente morrendo na vinha. A vida é progressiva, a vida é crescimento. Não há fim para o nosso desenvolvimento ou criatividade. Nós secamos a nossa mão, nossa capacidade de alcançar e realizar, dizendo: se eu tivesse a inteligência ou a fortuna de José, suas relações poderia progredir e ser alguém. Mas olhem para mim, sou um João ninguém. Nasci do lado errado da cerca. Tenho de me contentar com a minha sorte. Tenho a mão seca. É assim que falam muitas pessoas. Estão sempre se menosprezando e depreciando. Liquide, expulse e erradique de sua mente o medo, a dúvida e a má vontade. Confie totalmente em Deus, exponha-se totalmente e diga, com sentimento e humildade: posso fazer todas as coisas por meio do poder de Deus e a percepção que fortalece, orienta, consola e me dirige. Veja as maravilhas que conseguirá. Estenda a sua mão ampliando o conceito ou opinião que tem de si. Vise alto, eleve sua mira, compreenda que você irá sempre para onde está a sua visão. Você estará estendendo a sua mão ao formar mentalmente a imagem daquilo que deseja conseguir. Toque nisso com a fé na sabedoria de Deus para fazer com que se realize e você o verá manifestado na tela do espaço. Você ficará satisfeito durante algum tempo. Depois um descontentamento divino tornará a agitá-lo, levando-o a mirar cada vez mais alto, e assim até ao infinito. Estender a sua mão, compreendido psicologicamente, é a filosofia mais sólida, simples e maravilhosa que o homem pode ter. Digo-te agora, estende a tua mão. Final do capítulo 2. Vamos agora para o capítulo 3. O tratamento em ausência e a cura da loucura. E quando estava já perto da casa, o centurião mandou-lhe amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres sob o meu teto. Por essa razão nem eu me achei digno de ir ter contigo. Mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, tendo ouvido isto, ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: em verdade vos digo que não encontrei tanta fé em Israel. E, voltando para casa, os que tinham sido enviados, encontraram só um servo, que tinha estado doente. Lucas 7:6-10. Trechos relacionados: Mateus 8:5-13. João 4:46-33. Esta é uma técnica do tratamento em ausência narrado de um modo belo e simples. Contam-lhe como rezar por outro ou mandar a sua palavra e curá-lo. Quando você reza por outro,
ou faz o que se denomina um tratamento mental e espiritual, simplesmente corrige o que ouve e vê em sua mente, sabendo e sentindo a liberdade do outro. A fé lhe chega quando você abandona a interpretação literal da vida e ingressa na interpretação psicológica e espiritual da vida. Muitos de vocês, como o autor, certamente serviram ao exército e sabem obedecer às ordens. Um soldado é condicionado para obedecer cegamente aos oficiais superiores. Depois de um severo treinamento, o soldado se disciplina, isto é, seu corpo e espírito são definitivamente dobrados para certos atos. O oficial é um homem de autoridade. Aprendeu a comandar, mas primeiro ele mesmo teve de aprender a receber ordens. E também ele está sujeito à autoridade de seus superiores. Quando você reza por outro, tem de ser um bom soldado. Tem de aprender a tomar a posição de tido e obedecer a ordem, olhar à direita. Você deve dar atenção aos valores ou verdades espirituais da vida e ficar, olhando à direita, vendo, percepção espiritual, o outro como ele deve ser, feliz, em paz e livre. Você deve começar a disciplinar os seus pensamentos, sentimentos, emoções e faculdades. Sabe muito bem que pode começar agora, ao ler essas linhas. Se os seus pensamentos divagarem, traga-os de volta e diga-lhes: eu lhes disse para prestarem atenção à saúde, paz, ou seja o que for em que estiver concentrando. Os servos são os seus pensamentos, ideias, estados de espírito, sentimentos e atitudes. Eles lhe servem nobremente ou ignobilmente, dependendo das ordens que você dá. Se você for patrão, pode dar certas ordens para os empregados fazerem certas coisas na loja. Espera que eles obedeçam. Você lhes paga para se adaptarem a seus métodos e processos de negócios. Do mesmo modo, você dá ordens aos seus pensamentos. Você é o patrão, não o servo ou escravo. Certamente você não permitirá que os pensamentos criminosos do ódio, medo, preconceito, inveja, raiva, etc., lhe deem ordens ou o façam de joguete. Quando você começa a disciplinar a sua mente, não permite que a dúvida, ansiedade e impressões falsas do mundo o dominem, intimidem ou governem. Você condiciona a sua mente de modo a dar ordens positivas aos seus pensamentos para dar atenção aos seus objetivos na vida, aos seus ideais. Igualmente, você dirige e canaliza todas as suas emoções de um modo construtivo. Você tem o domínio completo. Não pode visualizar uma emoção. Tem de lembrar-se que a emoção acompanha o pensamento. E quando você controla os seus pensamentos e imagens mentais, está com o domínio de suas emoções. Nenhum lugar, pessoa ou coisa pode aborrecê-lo, perturbá-lo ou feri-lo, não tem essa autoridade. Por exemplo, outra pessoa poderia chamá-lo de gamba. Você é um gambá? Não. As sugestões ou declarações do outro não o podem afetar, a não ser por meio de seus pensamentos. Esse é o único poder emocional que você possui. O seu pensamento nesse caso poderia ser: a paz de Deus enche a mente daquele homem. Você domina o movimento da sua mente. Você pode mover-se com raiva, ódio ou vingança. Também, pode mover-se com harmonia e boa vontade. A mente disciplinada está habituada a tomar um medicamento espiritual, que seja sintonizado com o infinito. No momento em que você ficar tentado a reagir negativamente, identifique-se imediatamente com o seu objetivo. Passe imediatamente ao seu ideal, e terá vencido. Você é um homem de autoridade e diz aos seus pensamentos: servos vão, e eles vão. Venham e eles vêm. Você pode dedicar a sua faculdade de imaginação a tudo o que quiser, como a falta, perda ou desgraça. Pode disciplinar, dirigir e focalizar a sua imaginação ao sucesso, saúde e também à prosperidade. O que você imagina e sente como verdade vem a te realizar-se. Deixe que a sua imaginação se torne a oficina de Deus, que é o que ela deveria ser. Deixe-me citar o mau uso da imaginação. Uma mãe, cujo filho está custando a chegar em casa, começa a imaginar que ele teve um desastre. Em sua mente vivida e distorcida ela tem imagens mentais dele num leito de hospital, ou em sua imaginação dramatiza um acidente. Ela pode enviar a sua palavra e curá-lo e a si também.
Ela deve aprender a rezar cientificamente, a tornar-se um bom soldado que cumpre ordens. Você está sob as ordens sacras, quando reza. Você entregou o ego e orgulho intelectual aos seus pensamentos, pontos de vista e perspectiva, cedendo à sabedoria de Deus dentro de si. Você está agora sob ordens para produzir a harmonia, saúde, paz, alegria, integridade e beleza no mundo. Você está aqui para deixar brilhar a sua luz. Você deve ter fé e uma confiança cega na onipotência, onisciência e amor ilimitado do infinito que só procura exprimir-se. Identifique-se mental e emocionalmente com Deus. Você sente e sabe que é um canal para a manifestação de todos os atributos, qualidades e potencial de Deus, e que Deus o inunda como harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Fazendo um hábito desse tipo de oração, repetindo e afirmando frequentemente essas verdades, sua mente ficará imbuída das verdades eternas, e você se verá sob uma compulsão divina de só produzir o bom, o belo e o verdadeiro. Você se colocou sob as ordens sacras ou ordens do unigênito, Deus. Você se torna um homem dirigido por Deus, uma pessoa ordenada divinamente cuja única missão no mundo é cumprir as ordens do sagrado que habita a eternidade e cujo nome é perfeito. Você está cumprindo as ordens de quem? Sois servos daquele a quem vos entregais, servos que obedecem. Seja qual for a ideia a que me entrego, esta me dominará, controlará e me levará a agir, como frustração e expressão. No caso acima, de quem acham que era a ordem que a mulher estava cumprindo, quando teve tantos maus pressentimentos sobre o filho, bombardeando-o com uma barragem de pressentimentos sinistros que, se continuassem, teriam tido implicações catastróficas? Aquela mulher estava recebendo ordens dos pensamentos de medo, preocupação, ansiedade. Em outras palavras, os saqueadores intrusos em sua mente estavam abusando dela e fazendo dela uma pilha de nervos. Comece agora a estender a sua mão compreendendo que não há limites para as suas possibilidades. Sinta e creia que Deus é o seu companheiro mudo, aconselhando, orientando e governando-o. Fazendo isso, sua vida será maravilhosa e satisfatória. Será mais útil e construtiva do que é agora. Comece a se conhecer. Experimente o poder assombroso da verdadeira oração, conforme explanado em cada capítulo deste livro. Entregando-se à sabedoria de Deus, você levará uma vida melhor do que jamais sonhou. Levanta, toma o teu leito. Nova atitude mental. E caminha pela terra, radiante, feliz e livre. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de sua mãe. E Esther aviava. E ia com ela muita gente da cidade. E tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores, e aproximando-se, tocou no esquife. E os que o levavam pararam. Então disse ele: Jovem, eu te digo, levanta-te. Sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. Lucas 7, 12 e 15. Eis um drama psicológico maravilhoso. O morto é o desejo que você deixou de manifestar. Como você diz que é agora o que anseia por ser, está ressuscitando o morto dentro de você. Segundo a sua crença lhe será feito. Acreditar em alguma coisa é aceitá-la como verdade. Dizem-nos que o morto era filho de uma viúva. Uma viúva é uma mulher cujo marido morreu. Quando não estamos casados, mental e emocionalmente, com Deus e suas verdades, estamos realmente mortos para a paz, a alegria, saúde, felicidade e inspiração. Uma viúva de verdade é aquela cujo marido é Deus, ou o bem, e que não é governada pelas provas dos sentidos e as crenças mundanas. O filho, o desejo dessa mulher, não permanece morto porque ela se vira para o seu Senhor, que é o poder criador dentro dela, e tendo fechado a porta dos seus 5 sentidos, ela rejeita totalmente tudo o que seus sentidos negam. Calada e com amor ela declara e se sente ser o que deseja ser, sabendo em seu coração, que seu Senhor, o Espírito interior, honrará e revalidará suas declarações. Ela vive, se move e tem o seu ser na atmosfera mental de aceitação completa. Continuando a qualificar a sua consciência desse modo, ela chega a uma convicção íntima, desse modo ressuscitando o morto dentro dela.
Seu estado de espírito íntimo de triunfo é o seu Senhor, ordenando o morto. Jovem, eu te digo. Levanta. Esta é a manifestação exterior de sua personificação subjetiva ou a alegria da oração atendida. O que quer que apropriamos e assimilamos em consciência, nós ressuscitamos. Quando se diz que o morto sentou-se e começou a falar, isso significa que quando a sua oração é atendida você fala numa nova língua. O doente que se cura fala na língua da saúde alegre e emana uma radiância íntima. Os nossos desejos e esperanças mortos falam quando damos testemunho de nossas crenças e suposições íntimas como um corolário a isso.